Olá, ai, tô tão feliz, gente. Esse é o primeiro vídeo de muitos que virão. Eu já disse o que vai acontecer nesse canal, mas hoje eu vou inaugurar o canal com um vídeo muito especial, com um convidado muito especial. A gente fala de sucesso, de realização, de prosperidade, e não tem como a gente falar de tudo isso sem antes falar de felicidade, que é um denominador comum a todos os seres humanos. Se você for ver, todo mundo busca a felicidade. Uns buscam através da profissão, outros através de construir uma família, outro através da espiritualidade, mas todo mundo, toda busca leva para o mesmo caminho, a felicidade. Então eu convidei o Dr. Ururaí, maravilhoso, da sua mão aqui para passar a tua energia maravilhosa. Gratidão, gratidão. Ele é psicoterapeuta especialista em felicidade. Ele sabe muito, ele ajuda muitas pessoas. E eu quis te chamar aqui para esse primeiro vídeo porque, como a gente vai falar muito de prosperidade, realização, de qualidade de vida, de conquistar as coisas, eu acho que a gente primeiro precisa entender o que é base nisso tudo, né? Como que a gente cria um alicerce sustentável para que a gente possa conquistar e ir no segundo degrau, terceiro degrau, e a gente vai evoluindo. Então a gente precisa começar primeiro, qualquer mudança começa em nós. Né? E tudo para aquele denominador comum de todo ser humano, que é a felicidade. Então eu estou muito feliz que você está aqui. Aproveitem tudo que ele vai explicar para a gente, absorvam ao máximo, porque essa é a base para qualquer conquista na sua vida, sobre felicidade. Mas antes da gente falar as estratégias para a gente conquistar a felicidade, vamos primeiro falar o que é a felicidade. Ótimo. Ana Paula, primeiro, parabéns pela sua iniciativa. Nós estamos necessitados disso nesse momento que o mundo está vivendo, e para mim é uma honra muito grande estar aqui contigo. Espero ser útil junto a você e junto a todos os seus seguidores aí do canal, para que realmente a felicidade seja algo possível, algo que qualquer pessoa tem todo o potencial para sentir felicidade. Então hoje, o que a gente, com relação à felicidade, Ana Paula, o que a gente deve pensar? Que existe a ciência da felicidade. Não é mais aquela felicidade de autoajuda, que um fala uma coisa, outro fala outra. A felicidade para mim é isso, felicidade para mim para o outro é outra coisa. Não, hoje a ciência eliciou um padrão em torno da felicidade. Então a felicidade hoje ela é pesquisada nos laboratórios humanos, nos laboratórios de relacionamento humano. Então é totalmente possível para você que está aí começando a assistir, lembre-se disso, existem estratégias para que você comece a gerar felicidade desde agora. E você acredita que verdadeiramente ela é alcançável por absolutamente todo mundo? Sim. Todo mundo. E eu sei, né, essa pergunta ela é decisiva. Lógico que existem pessoas que vão ter maiores desafios externos para sentir a felicidade. E isso a própria pesquisa mostra. Exemplo, existe uma pesquisa, aliás, feita em Harvard, mostrando o seguinte: pessoas com necessidades primárias não atendidas, como fome, moradia, elas vão ter mais dificuldade em sentir felicidade. Uma dignidade até. Exatamente. Então isso é lógico que nesses extremos nós vamos ter pessoas com muito mais dificuldade. A partir de um certo momento, quando as necessidades primárias são atendidas, fica muito mais fácil a pessoa sentir felicidade. Eu não gosto de usar a palavra fácil nem difícil, porque ela cai no sistema de crenças mentais limitantes e libertadores. Mas quero dizer o seguinte, que inclusive nesse mesmo estudo, mostrando que se chega um momento que a pessoa passa a ter condições materiais muito assim disponíveis, a felicidade já não aumenta mais. Entende? A felicidade... Acho que até por isso que muitos artistas que conseguem chegar num patamar gigante cedo, eles vão pra droga, eles procuram um vício ou em droga ou em álcool, porque eu acho que nada supre mais, né? Então nós temos dois extremos, um da necessidade alta e do supérfluo alto, vamos dizer assim, né? Se a gente colocar a necessidade de um lado e supérfluo do outro, que vai exigir muito mais habilidade. Eu me lembro um colega médico até que me procurou ano passado, falou assim: doutor, me ensine a lidar com facilidade. Aí aquele momento, como assim?
Não, porque eu nasci eu nasci numa família com muita dificuldade. Hoje eu tenho muitas facilidades. E eu tenho 2 filhos adolescentes. E eu quero saber como que eu lido com a facilidade material diante do desafio de ser feliz. Entende? Isso realmente acontece. Isso, né? impacta muito na felicidade. Impacta, e se a pessoa não tiver consciência do que é felicidade, a materialidade acaba atrapalhando. Tá? Então veja só, primeiro, felicidade é direção, não é velocidade. Isso já faz toda a diferença, porque no mundo hoje competitivo, um mundo mais corporativo e um mundo mais até materialista, vamos dizer assim, é velocidade, é velocidade, é velocidade, é competir, correr. Espera, isso tem que ter um limite, entende? Nós não fomos gerados para isso. Isso não vai gerar felicidade. Então, primeira coisa, existem algumas coisas na sua vida que exigem velocidade. Ponto. Existem outras coisas na sua vida que exigem direção. Felicidade é direção. Quando alguém chega no consultório, nossa, eu estou numa correria danada, não tenho mais tempo para nada, transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Cara, você está correndo atrás do nada. Tudo bem, existem algumas situações que Eu acho que isso você está falando de propósito, né? Isso. A direção é um propósito. Aí vem a direção. Felicidade faz parte do propósito da vida. Aliás, eu digo que felicidade é a nossa essência. Por que em termos de essência, Ana Paula? Porque nós somos seres emocionais. Todo ser humano é um ser emocional. Se ele é um ser emocional, antes do material, se o emocional não está resolvido, não está equilibrado ou não está focado, você pode fazer o que for no campo material, não vai dar certo. Né? Não vai. Ó, eu tenho uma cliente de coaching que ela fala, na primeira consulta e me marcou muito, ela falou, a minha alma é triste. E naquela hora eu entendi, porque tem até uma frase que eu gosto, quer você pense que sim, quer você pense que não, você tá certo, né? Se ela acredita que a alma dela é triste, a consequência disso é ela ser triste. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Tem pessoas que de verdade acreditam que são predestinadas a serem tristes, a não conquistar as coisas, e aí elas entram numa depressão, muitas até tentam o suicídio, vivem numa angústia e começam a só olhar para a vida do outro e esquece a sua vida. Para essas pessoas que acham que são predestinadas à infelicidade, né? Elas acham que elas não nasceram com esse direito de ser feliz. O que você pode dizer para essas pessoas? Bom, primeiro, não existe ninguém destinado à infelicidade. Isso já é uma crença mental limitante, que aí a gente necessita trabalhar o sistema de crenças mentais dessa pessoa, né? Nós temos as crenças mentais limitantes e as libertadoras ou possibilitadoras. Tá? Motivadoras, né? Motivadoras. Então a gente necessita desconstruir isso, porque quem decidiu isso é ela. Entende? O universo não escreveu no céu, olha, informamos para você que... Não, é ela que... E ela acaba se rotulando e se comportando como tal. Porque a decisão de vida define suas crenças e seus valores. Sim. Se a gente buscar nos níveis neurológicos, que o Gregory Bateson, que é um antropólogo, descobriu isso, né, que nós somos formados pelos níveis neurológicos, começando de cima para baixo. Missão, depois identidade. Aliás, antes de missão, ele coloca espiritual, o Gregory Bateson, e isso não tem nada com religião. Depois vem missão, identidade, depois vem crenças e valores, depois vem capacidade, depois comportamento e ambiente. Né? Então eu necessito ir lá para a identidade, verificar se existe alguma coisa do tipo eu sou, porque essa identidade é a identidade psiconeuroemocional, não é identidade profissional. Né? Se alguém pergunta assim, o que você é profissionalmente? Eu sou médico. Agora, na identidade psiconeuroemocional, aí eu sou azarado, eu sou sortudo, eu sou calmo, eu sou medroso, eu sou capaz, isso tudo é identidade psiconeuroemocional. É aí que a gente já necessita desprogramar o negativo e programar o positivo, né? Uma identidade positiva. E aí, Ana Paula, a identidade dentro da psicofelicidade
vem eu sou o amor. Essa identidade psiconeuroemocional, ela é suprema, ela está acima de todas. Por quê? Imagine, se a pessoa já tem essa identidade, eu sou o amor, crenças mentais limitantes já desaparecem. Ué, porque se uma pessoa, se ela é o amor, como que ela vai achar que ela tem azar na vida? Ela é o amor, entende? Os valores já são redefinidos. O que são os valores? Todos nós temos valores. Se a gente pegar, eu vou pegar alguns valores de vida. Família, profissão, dinheiro, trabalho, relacionamento, filhos, são valores, né? Eu vou até te interromper porque as pessoas romantizam demais o amor, né? Eu acho que elas, quando fala amor, amar, que é até o maior mandamento, amar a ti, né? A próximo como a ti mesmo. Eu acho que as pessoas, elas acabaram romantizando o amor. E o amor, eu acho que é o único caminho. Você está me falando que a felicidade vem do amor, né? Isso, exatamente. Esse amor é amor universal. Não é um amor conjugal, o amor conjugal é uma parte desse amor, né? É um treino para esse amor, vamos dizer assim, né? Mas é o amor universal. Por quê? Porque quando vem lá, quando a pessoa pratica o auto-amor através do auto-amar-se, ela produz ocitocina. É aí que está o jogo, aí que está por onde tudo começa. Entendi. Sabe por quê? Ocitocina comprovadamente é um neurotransmissor que age em mais de 300 partes do nosso organismo. Ela vai corrigindo os sistemas. Entende? Se a gente pegar lá, dentro da psicossomática, hoje o que a gente fala? Psico, neuro, endócrino, imuno, vasculo, genética. Então, quer dizer, ela vai corrigindo tudo isso. Passa por tudo. A semana passada eu atendi uma paciente que começou a descrever assim, que infecções repetidas. Ela teve uma infecção de tal coisa, outra de tal coisa, depois teve uma infecção dentária. Eu comecei a pensar, mas o que ela está fazendo com ela de tal forma que ela está alimentando bactérias desse jeito? E aí a gente foi, de repente, descobrimos uma crença mental limitante que ela tinha a respeito dela, que não produzia ocitocina. Culpa do passado. Porque o que acontece? Culpa do passado gera medo do futuro. Entende? Porque a pessoa, quando se sente culpada por alguma coisa, ela tem medo que vai acontecer tal coisa com ela. Ela acha que ela está condenada a ter uma consequência negativa por aquilo que ela fez. Perfeito. Só que aí entra, aí não tem como a gente fugir então da espiritualidade, porque Deus é perdão. Então, por mais que a gente erre e tenha o verdadeiro arrependimento, e a gente se perdoa, deixa a culpa aí, o amor entra. Exatamente. E aí, o que a gente trabalha? O auto-amor. Você começa a trabalhar o auto-amor, a pessoa neurofisiologicamente, ela começa a produzir ocitocina por ela própria. Todos nós produzimos ocitocina em momentos de amor. E a ocitocina gera também serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Então, a felicidade é uma sensação, agora respondendo lá a primeira pergunta, o que é felicidade? Felicidade é uma sensação de energia, de empolgação pela pessoa, pela vida. Ela sente essa empolgação. Como que ela sente isso? Através da vivência do auto-amor. E a felicidade, ela é temporária, ela é momentânea, ou a gente consegue ter uma constante desse sentimento? Se é uma sensação, eu tenho momentos felizes e momentos não felizes? Então, aí legal, ótimo. Veja, eu posso fazer com que esses momentos sejam cada vez mais frequentes. E posso fazer com que essa frequência repetida se torne algo cada vez mais constante no meu dia a dia. Porque eu começo a entender o seguinte, espera aí, felicidade é diferente, felicidade não é alegria, felicidade não é prazer. E o cérebro sabe disso.
Se eu acabo de ganhar um presente, olha que o corpo, né? Impressionante isso, a natureza, né? E aí vem toda a transcendência da vida. O cérebro sabe a diferença entre prazer, alegria e felicidade. Se uma pessoa ganha um presente, o cérebro vai produzir dopamina e nunca ocitocina. E às vezes a pessoa ganha um presente e o outro fala assim, nossa, olha como ela está feliz. Não, ela está alegre. Ela está produzindo dopamina. A dopamina, sim, ela é dependente de estímulo externo. A ocitocina, não. A ocitocina vem do que você sente dentro de você. É impossível um estímulo externo produzir ocitocina ou serotonina. Ou seja, a alegria vem do estímulo externo que que provoca a ocitocina, né? Que gera a ocitocina. Dopamina. Alegria e prazer produzem dopamina. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, eu posso estar feliz e alegre. Eu posso estar feliz e triste. Como? Exemplo, eu estou feliz. E, de repente, poxa, meu cachorrinho morreu. Então, eu vou ficar triste, é natural. Há um estímulo ali externo, de um momento triste. Vou ficar triste, é natural, aquilo. Vou sentir essa tristeza. Só que eu não vou entrar em desespero, em depressão, nada disso, porque eu estou feliz. A minha felicidade, ela é mantida por um propósito. E não por estímulos externos. Pontuais, senão ficaria assim. Ficaria Sêneca, né, que é um filósofo latino, ele foi da época de Jesus, ele dizia assim, para que você está preocupado em erguer, içar as velas dos barcos, se você não sabe para onde vai? Ele falava. Quer dizer, não são as circunstâncias que vão determinar a minha felicidade ou a minha infelicidade. As circunstâncias podem determinar momentos de alegria e de tristeza. E isso vai gerar uma variação de dopamina ou não. Mas a minha integridade emocional é mantida por essa decisão junto à felicidade. Felicidade é uma decisão? Então, nossa, ótimo. Quer dizer, aquela pergunta, né? Primeiro a gente decide, depois a gente escolhe, ou primeiro a gente escolhe, depois a gente decide? Primeiro a gente decide e depois a gente escolhe. Olha, hoje a gente vai jantar fora. Ok. O que nós vamos comer? Tá? Então aí vem uma outra escolha. Então primeiro a gente decidiu, depois a gente escolheu. O que a gente recomenda e recomendo aí para os seus seguidores aí do canal? Anote aí. Primeiro, decida pela felicidade. Como que a gente faz isso? Todo dia de manhã. Todo dia de manhã, antes de você levantar da cama. Você acordou, mas não levantou. Todo dia ela faz tudo sempre igual. E tem coisas na vida que a gente precisa seguir um manual. Isso. Constância. Tem rotina e tem monotonia. Né? A rotina a gente precisa, mas não precisa ser numa monotonia. Né? Então, todo dia, antes de acordar, sabe por quê também, Ana Paula? Porque o cérebro, ele aprende por repetição. Exato. Então, todo dia de manhã, você acordou, mas não... Antes de levantar da cama, fale aqui na sua mente, na voz mental. Felicidade. E por que dessa forma? É mais espichada ainda, tá? Porque você vai gerar um estado alterado de consciência. É mais devagar ainda, olha assim. Ó. Felicidade. Puxa o ar. Cidade. Isso eu aprendi com Jeffrey Zeig, 1998, fazendo um curso com ele. Jeffrey Zeig era discípulo do Milton Erickson. Milton Erickson, que era um guru para mim, né? Ele era psiquiatra da Universidade de Phoenix, lá no Arizona, e ele ensinava os pacientes dele a mudar o estado emocional através da voz mental. Aí nós adaptamos para a felicidade, né? A gente pegou aquilo ali, vamos adaptar isso, vamos atualizar isso, e funciona. Por quê? Porque à medida que você vai repetindo isso, mesmo durante o dia, tá? Tanto que eu tenho paciente que recomendo, eu falo 3 vezes de hora em hora, felicidade. Por quê? Quem é a Ana Paula? Você é o que você é em função do inconsciente.
E não do consciente. Consciente é 10%, inconsciente é 90%. Isso não consciente seria, eu quero emagrecer. Pronto, acabou. Emagreceria. Só que... Porque o inconsciente e até a repetição, elas trabalham nas sinapses celulares, né? Que é onde constrói uma crença ou desconstrói, que é na parte inconsciente. Quando nós temos as conexões neurais, o que acontece? Que são as sinapses. Isso, as sinapses são entre os neurônios, né? Quando você tem uma crença mental limitante, ela sempre vai fazer aquele circuito neuronal. Zona de conforto. Até o cérebro tem a zona de conforto. Isso, é o script. É aquela pessoa que acorda de manhã e fala assim, já até sei como é que vai ser meu dia. Por quê? Porque o fulano me ligou, quando ele me liga ele estraga o meu dia, quando eu estrago o meu dia eu chego mal no trabalho, quando eu chego mal no trabalho as coisas não dão certo, quando as coisas não dão certo, entendeu? Exatamente. Esse já é um circuito neuronal que está ali. Aí o que a gente faz? Muda a rota. Bypass, muda a rota, muda a direção. E na repetição, quando a gente muda a rota repetidamente, ela vai criando novas conexões. E essas novas conexões criam novas crenças que ditam novos comportamentos. E com essas novas conexões, aquilo que você me perguntou, os momentos felizes vão sendo cada vez mais frequentes. Até que chega uma hora que ser feliz se transforma em algo espontâneo. Olha que coisa maravilha. Automático, né? Automático. Você sabe que eu tenho um hábito, só que eu não faço de manhã. Eu tenho o hábito da noite, eu pego a minha agenda e faço a minha agenda do dia seguinte, porque eu já dou o comando para o meu cérebro o que vai acontecer a hora que eu acordar. Sim. Então eu já dou o comando, o meu dia vai ser assim, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, aquilo. E aí eu fecho os meus olhos, faço a minha oração, sim, a minha visualização e dou o comando da minha voz. E eu repito aquilo, porque quanto mais você repete, mais você acredita. Repete aprende por que repetição. Você passa a acreditar. Isso se transforma numa crença mental libertadora, possibilitadora, motivadora. Porque quando a pessoa chega com limite, aí como é que a gente convida ela a fazer esse bypass, essa mudança? E se for possível? Mas eu não consigo, na minha vida nada muda. E se for possível? Mas sempre foi assim. E se for possível? E se você pudesse viver uma vida feliz? Sim. Né? Sim. E se você pudesse, você pode viver uma vida extraordinária, por que não? E aí é importante a gente trabalhar a questão do mérito, tá? Porque aí voltamos lá na identidade psiconeuroemocional. Tem gente que acredita que não mereça ser feliz. Aí nós necessitamos trabalhar o mérito. Que é a crença, né? Que é a crença, para ela se sentir merecedora, para disparar o comportamento e a capacidade. Pra gente finalizar, que a gente tem um tempo curto aqui, eu sei que o papo tá muito interessante, gostaria de continuar a tarde inteira conversando com ele, que é um mestre da felicidade, da espiritualidade. A gente vai fazer até um vídeo sobre espiritualidade. Mas eu queria te fazer duas perguntas pra gente finalizar. Por que as pessoas não são felizes? O que elas precisam fazer para fazer essa transição de não felicidade para felicidade? Por que as pessoas não são felizes, em primeiro lugar? Por quê? Porque a direção está errada. Há uma onda, né, com relação a valores materiais. Entende? E os valores materiais, sim, nós necessitamos dele, por favor, sem hipocrisia. Ocorre que não é função do dinheiro, não é função de alguma coisa externa gerar felicidade. A função deles é outra coisa, é nos dar tranquilidade material, alegria no nosso dia a dia. Agora, a felicidade é você com você. E é aí que as pessoas estão perdidas, por isso o aumento estrondoso de transtornos mentais. Por quê? Porque elas estão buscando felicidade. E felicidade não se busca. Buscar dá a ideia de algo fora de você. Felicidade se sente. Como? Através de tudo aquilo que a gente já conversou. Então é o que nós estávamos falando antes da entrevista aqui, né, do nosso bate-papo. A pessoa já chega no consultório, doutor, o senhor não tem um remedinho? De novo, elas continuam buscando para resolver um transtorno mental. Elas mascaram o problema. Mascaram, né? Elas fogem da causa do problema. Lógico, o remédio é essencial, por favor. A gente necessita usar remédio quando necessário, mas
O remédio age no efeito e nunca na causa. Então a causa está em buscar a nossa essência. Nós somos seres emocionais. Então, se a gente pudesse resumir, as pessoas não felizes, elas são porque falta um propósito, falta uma direção. Não tem a ver com o externo, com o fora. A felicidade literalmente vem de dentro e se alimenta internamente. E não tem a ver com algo externo. Portanto, é a clareza do propósito, que é uma frase que eu amo. Clareza é poder, empodera a clareza. Exato. Que é mais ou menos o que você falou. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar vai servir. Sim. E aí vai te deixando cada vez mais infeliz. Essa essência, né? A nossa essência, quer dizer, se nós somos... Essa mesa, ela não sente emoção. Ela não sente, mas nós sentimos. E se no nosso relacionamento a emoção não está sendo sentida, não está sendo compartilhada, não está sendo vivenciada, não vai dar certo. O Harari, né, o Yuval Noah Harari, no último livro dele, 21 lições para o século 21, o primeiro livro dele, que foi o Homem Sapiens, né, que ele mostra de onde viemos, depois o Homem Deus, para onde vamos, e agora 21 lições para o século 21. Ele coloca isso lá, numa das 21 lições, ele fala de felicidade, ele fala do bem coletivo. Ele falou, o ser humano que não estiver aqui na Terra... Veja, ele é historiador da Universidade de Jerusalém, tá? Com PhD em Oxford. Ele diz lá, o ser humano que não tiver um propósito pelo bem coletivo, ele vai ser substituído pelo algoritmo. Qualquer coisa. O algoritmo faz qualquer atividade repetitiva hoje, o algoritmo está resolvendo. Exatamente. Agora, aquilo que tem emoção, ele nunca vai fazer. O algoritmo, o robô, a inteligência artificial, a realidade virtual, o blockchain, tudo isso aí que o pessoal está jogando aí, né? A emoção, essa é o homem de agora, o homem do século XXI, o ser humano do século XXI. Quem tiver habilidades em gerar emoções, em controlar as suas emoções, no famoso autocontrole, tiver treino, habilidade para praticar o auto-amar e vivenciar a felicidade, vai ser feliz, vai passar agora por essa fase sem transtornos mentais. Olha o que ele está falando. Então, se a gente colocar isso num filtro e peneirar, felicidade nada mais é do que o verbo amar. Não é atitude de amar. Primeiro a si mesmo para que você possa amar ao próximo e amar, né, tudo que te envolve. E deixa eu fazer uma pergunta. Você usou o exemplo da máscara de oxigênio, né? Eu acho aquilo um exemplo muito forte. Acho que num dos vídeos que eu vi você cita disso. Lógico, por quê? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você. Depois, mas eu tenho aqui uma criança em cima. Sim, mas se você colocar nela e demorar para colocar em você, você vai desmaiar em cima dela e ela não vai saber o que fazer com você. Entende? Então, primeiro você se potencializa, se felicita, né? No sentido de felicidade, se capacita para a felicidade. Aí sim você vai ser capaz de compartilhar a sua felicidade. Então, para a gente finalizar, eu quero que você resume, olhando aqui, para todo mundo que está seguindo, quais são as estratégias objetivas, práticas para a felicidade? Passo 1, passo 2, passo 3 para alcançar a felicidade. E uma boa notícia, ele acabou de falar que a felicidade é comum a todo mundo merece e tem o direito de ser feliz e tem total capacidade, direitos iguais de conquistar a felicidade. Qual é esse caminho? Perfeito, então vamos lá. Primeira coisa, se sinta merecedor ou merecedora. Primeira coisa, se sinta merecedor. Mas eu já fiz isso no passado, já fiz tal coisa. Esqueça, não é isso que vai contar. Então sinta-se merecedor, merecedora, mérito, merecimento de felicidade. Segundo, pratique o auto-amar-se. Auto-amar-se é muito mais do que autoestima, tá? É muito mais do que autoestima. Auto-amar-se é você se valorizar, é você se priorizar, é você aprender a dizer não, é você cuidar da sua autoimagem. Não tem nada a ver com arrogância, não é nada disso, tá? Muito pelo contrário, a humildade é a base do auto-amar-se. Segundo,
Terceiro, vai em direção ao outro, vai em direção à vida. Por quê? Porque todo o amar, que no terceiro passo, conforme você está propondo, você for compartilhar esse amar com todos. Ah, mas eu não gosto de fulano. É um direito seu. É um direito seu. Ame a todos e conviva com quem você tem afinidade. Isso é mais do que natural. A proposta não é você ser obrigado a concordar com tudo, a conviver com todo mundo. Não. Você vai se posicionar, você vai dizer não, você vai escolher conviver com... É a mesma história do perdoar. Perdoar não significa conviver. É você se libertar daquele sentimento, daquela emoção negativa. Que está te prejudicando. Libertar você o outro, se mas não precisa libertar. conviver. Exatamente. Então, auto-amar-se e amar. Com isso você vai produzir ocitocina. Ocitocina vai melhorar a sua saúde, a sua energia, o seu sono. Sabe o que é legal, Ana Paula, que muita gente às vezes confunde? Tem muita gente que acha que saúde gera felicidade. E não! É lógico que a gente quer ter saúde, mas todo dia no consultório de psiquiatria entram pessoas com os exames todos normais e infelizes. Agora, felicidade gera saúde. Aliás, vou até te interromper rapidamente para falar. Eu li um livro, Jeito Harvard de Ser Feliz. Sim. E se a gente resumir, eles falam o seguinte, eles pegaram uma amostra, um número grande de pessoas. O que os psicólogos fazem? Eles fazem uma amostragem de um número de pessoas e entendem por que elas não são felizes. E um padrão. E buscam uma solução para isso. Um tratamento, um remédio. O Jeito Harvard de Ser Feliz, a metodologia Harvard de Ser Feliz, ela fala o seguinte, ela pegou uma amostra de pessoas felizes para entender quais os comportamentos, os pensamentos, as decisões que elas tomaram, como elas verbalizam interna e externamente. E isso tem tudo a ver com o que você falou aqui, né? Aí vem o Tal Ben-Shahar, né? O Tal Ben-Shahar, que é o professor lá da Universidade de Harvard, que foi o que criou o curso de felicidade lá em Harvard. Aliás, a gente esteve com ele em Curitiba, eu e a minha esposa, a gente fez até um mini curso lá com ele. E é exatamente isso, quer dizer, o Tal Ben-Shahar, ele divulgou esse padrão de felicidade, porque aí nós começamos a falar em felicidade, porque se descobriu que existe um padrão. Se existe um padrão, é disponível a todos, porque aí é ciência, entende? Que delícia. Disso isso empodera, isso motiva. Ou seja, não é o sucesso que vai te levar à felicidade, mas a felicidade que vai te levar ao sucesso de saúde, social com as pessoas, no seu trabalho, na sua área financeira, eu acho que toda a área. A felicidade facilita a abundância, né? Atrai prosperidade. Sim, entende? Por isso... Felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. Mas é. Sim. Quarto passo. Quarto passo é pratique. Felicidade é para se praticar. Pratique. Não é para se buscar, não é para achar que, não sei se hoje vou ser feliz. Felicidade não é um jogo de azar, sorte ou azar. Pratique a felicidade. Pratique a todo momento. Por exemplo, essa estratégia da psicofelicidade de fazer esse exercício na voz mental, faça isso o dia todo. Você vai diminuir cortisol, ou zerar, quem sabe, você vai diminuir a adrenalina, né? Hoje as pessoas acordam com nível basal já de cortisol alto, né? Então, no quarto passo, pratique a felicidade, vivencie, sinta a felicidade, faça ela como se fosse assim, como deveria ser, né? Seu propósito de vida. Eu sempre digo o seguinte, que felicidade é a nossa única razão de viver. O resto é tudo acessórios. Eu concordo. Muito bom, gente. Agora a decisão está com você. Felicidade é uma decisão. Então, que você tome a decisão de ser feliz, porque a gente acabou de saber, cientificamente comprovado, que basta decidir para ser feliz e seguir esses passinhos aqui. Como tudo na vida, mãos à obra, regaçar as mangas, porque o único lugar que sucesso vem antes que trabalha no dicionário. Isso. Então a gente tem que trabalhar também a nossa felicidade. Bora trabalhar. Muito obrigada. Amei. Passa essa felicidade pra mim. Maravilhoso. Gratidão e um parabéns. Beijo. Curtam o canal, assinem.
curtam, compartilhem, ativem o sininho, porque muitos outros vídeos maravilhosos a gente vai disponibilizar aqui para vocês. A gente está compartilhando felicidade aqui nesse canal. Olha aí, que maravilha. Beijo! Felicidade.